Ô, vó, Pode falar. tá o amigo aqui pedindo uma palavra de uma oração para dar bom ânimo, que ele vai viajar, vai passar um período longe. Ai, pode passar aqui para mim. Pronto. Oi, anjo de luz, olha. A avó ensina sempre, né? Oi, gatinho. Que você tenha, né, no caso, bem claro o que você quer. Qual que é o seu objetivo, né? Sinta no seu coração o sonho que o senhor tem, viu? E aí coloque um dia, uma data para realizar, viu? Porque aquele que fica, como que dizem, né? Aquele que fica ocupado, porque vida é movimento, né? Que a avó disse a outra vez. Vida é movimento. E a avó falou para você. A vida sendo movimento. Pronto, pedi pro meu neto, como que disse, né? Desligar o ventilador. Tava fazendo barulho, acho que vocês nem perceberam, né? Então veja, a vida é movimento. Mesmo parado, quando você ama alguém, nem que seja você mesmo, esse movimento está acontecendo. Então quando você tem um sonho, daí você põe esse sonho dizendo: eu vou escrever um dia para eu realizar essa meta. Daí você põe um dia que é, como que dizem, né? Alguma coisa sim que você pode sim. Vou passar aqui para outro cômodo. Chamar, né? De meta. Porque um sonho com um dia para se realizar é uma meta, viu? Então, esse é o rumo, né? Que todo mundo, se todo mundo pega como que se diz, né? Se comprometer com isso, mas que coisa, né? Eu tenho isso que me impede. Nada impede, porque isso é um exercício mental, viu? A pessoa não tem braço, não tem perna, pode fazer. Não pode, não precisa. O movimento, às vezes, físico se sente, mas o maior movimento é o do amor próprio. Ame você mesmo. E aí você vai ver, quando você for realizando as coisas que precisam ser realizadas, olha, escute o que a avó está falando. Ai, vó, mas eu queria realizar tanto. Realize só aquilo que você pode, considerando a condição que você tem. Isso é meta. Meta é um sonho realista, viu? Não adianta você ter, eu tenho 77 anos, não posso correr por causa da minha condição. Você não pode colocar como meta correr, né? Tem que colocar como meta muitas outras coisas que estão sim disponíveis, viu? Ai, como que estão, né? Todas. Todas as possibilidades ao alcance de todos nós, né? Alguma não pode ser realizada fisicamente, mas todas podem ser realizadas no seu íntimo, viu? Pode, pode. Então tenha ânimo. Esse ânimo não vem de lugar nenhum, viu? Você fala, me dê ânimo. Só precisa de ânimo quem perdeu o ânimo. Você não perdeu, viu? Então só tenha consciência de que precisa de ânimo quem perde o ânimo.
E ninguém nunca perde o ânimo, perde a percepção de estar animado para a vida. Por quê? Porque se você é a centelha divina, existe alegria e luz dentro de você. Existe predisposição de desbravar este mundo, onde cada dia você recebe um presente, viu? E é dessa forma, um dia de cada vez, você vai dando um passo detrás do outro. Outra coisa para você ter bom ânimo, o que você não pode fazer? É achar que você está aqui para realizar a meta. A meta, ela é só um ponto de chegada, mas você não está aqui pela meta. Você está aqui pelo aprendizado que a vida vai te proporcionar na caminhada rumo à meta que você decidiu alcançar, viu? Você entender isso, e você vai ver que cada dia mais lindo que o outro, mais inspirador que o outro. Aceita, como diz o velho ditado, que dói menos. Aceita que dói menos. Viu? Porque a dor, ela vem da rebeldia, assentada numa percepção equivocada da realidade. Como quer dizer? Queria comer pão no café da manhã, uma torrada com manteiga, um suco de laranja, né? Um ovo mexido, tudo. Daí não tem. Daí você associa o que você projetou a ter paz de espírito, uma vez que vivesse aquela experiência. Daí, por alguma razão, a experiência não acontece, não fica disponível para você viver, a situação não fica disponível para proporcionar para você a experiência desejada, em função de alguma coisa que acontece. O que você faz, meu neto? Acredita que era fator sine qua non, né? Sem o qual é impossível você ser feliz, você tá bem animado, motivado, viu? Então, a primeira coisa é dissociar ânimo e paz de espírito do que acontece, do que não acontece. Olha, vou repetir. Dissociar. Por exemplo, eu estou bem hoje. Por quê? Porque eu queria que fizesse sol, eu queria que os clientes entrassem, eu queria que eu desse um jeito de responder a todos de maneira mais prática possível. Tudo você queria. Então deu certo. Agora eu tô feliz. Agora olha o problema. Você depende disso para você ser feliz. Um dia que o 100% não acontece, acontece 95%, o que você faz, meu neto? Me diga só. Já não tô bom. Então, o problema não está naquilo que deixou de acontecer. Foi a expectativa na forma de apego que você criou. Dependendo que sim aquilo acontecesse, você está em paz. Viu? Aprende isso que eu vou estar falando hoje. Viu? Você vai evitar muita dor de cabeça na sua vida, no seu futuro. Só de aprender isso. Viu? Aconteceu no mundo real, não aconteceu? Programe-se a não depender disso para estar em paz. No seu intelecto, no seu sentimento, na sua alma e, portanto, no seu espírito. Porque quem está em paz, alegre e motivado no espírito, o corpo não reverbera a tristeza, o mal-estar. É só quando o espírito acredita que para ser feliz dependia disso. Algum quer dinheiro? Trabalha.
Ai, quero mais dinheiro. Aprende a trabalhar inteligentemente. Ai, mas não entrou o que eu queria. Karma, a história ainda não terminou. Você está no meio dela. O que é a melhor, qual que é a melhor atitude que você pode ter nesse momento mediante ou perante esta situação? Ficar abatido? Ficar amar? Ai, vó, mas eu vou morar longe, eu vou ficar com saudade da minha família. Por causa disso eu tenho que estar mal? Saudade tem que ser sempre negativo? Ai, vó, mas eu vou estar longe, tanta coisa linda para fazer aqui. Não tem. Pode esquecer. Onde a gente está é o lugar mais lindo. Você está do lado da mãe, você está longe da mãe, você está perto da família, você está longe da família. Não tem lugar mais lindo que aquele onde Deus nos dá o presente, onde podemos adquirir as lições. Se soubermos estar predispostos a ir à escola da vida para aprender. Muita gente vai na escola, mas não vai para aprender. Volta de lá igualzinho entrou. Então, o presente que Deus nos dá é como se fosse a escola da vida. Entre nela disposto a aprender, que você sai de lá melhor do que você entrou. Ninguém chama você na escola da vida para ir lá e ficar rico, para ir lá e ganhar status. É para se conhecer, para aprender, viu? É isso, é o importante. Então, quando a pessoa sabe separar aquilo que é importante, aquilo que não é importante na vida dela, ela mesmo vira as asas que a faz decolar rumo à prosperidade que armeja. Isso disse aqui o meu guia espiritual. Aquele que quer voar, mas não tem a asa da tranquilidade íntima, independente do que ocorre no mundo externo, vai trombar com muita ansiedade, muita tristeza, nervosismo, né? Contrariedade, né? Olha o problema. Se você tem uma parede de concreto na frente e você corre no mesmo nível que ela está, você tromba nela. Mas basta você usar suas asas, voar por cima. E onde que eu consigo essas asas? Vó. Você desapegando do resultado e sabendo por A mais B que tudo isso não é o que você veio buscar. O destino não é a razão de você encarnar. O destino é só um rumo para onde você avança. Viu? A razão mesmo da encarnação está no seu aqui, no seu agora, no presente que Deus te deu. De nele interpretar a realidade da vida com restrita confiança nos desígnios de Deus, a partir da qual você pode ter amor, humildade, tolerância. Estes tesouros, mais que quaisquer outros, é o que vale a pena arrecadar na jornada de cada dia. Viu? Então pronto. Olha que palavra, né? Como que se fosse uma oração assim de bom ânimo. Viu? Onde quer que você esteja. Ancore luz no mundo. Dizendo, aqui mesmo, vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou deixar que isso baste. O que é meu já está guardado. E eu não preciso de mais do que aquilo que Deus me dá através do meu esforço. Viu?
E com a caminhada, aceitarei as lições da vida. E não ficarei apegado a que o desenrolar do presente seja do jeito que eu prefira. Mas antes, louvarei a Deus na minha postura e na minha atitude, sendo bom exemplo, vestindo o espírito de gratidão. Porque, se não acontece o que eu quero, certamente chega uma lição. E que lição grandiosa estas que nos auxiliam a conhecer a nós mesmos e a partir daí amar mais, tolerar mais, perdoar mais, emancipar a alma, o espírito imortal. Viu? É isso. Ai, que palavra boas essa, né? Na graça de Deus. Viu? Na graça de Deus. Ai, tudo, né? Na graça de Deus. Então vá, viu? Daqui a pouco eu volto, você vai ver. Você nem vai perceber assim, que é capaz já é outro dia até. Viu? Louvado seja. Oi, anjo de luz. Falei que ia voltar, né? Olha como que foi rápido, você nem percebeu. Digo sim, porque a gente não tá... Ai, esqueci de dizer, eu tô boa, eu sei como é que tá. Olha, a gente não deve dizer que esse foi o pior ano, viu? Não, 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 não. Onde que faz sentido? Ai, vó, mas foi. Olha, tudo depende da sua percepção. O pior ano é aquele que a gente deixou de respirar. Para o corpo, né? Porque para o espírito pode que seja o melhor ano, sempre que seja a hora de Deus, né? Tudo que é a hora de Deus leva a gente para algo melhor. Então, pensa em quem está pior que você sempre, viu? Que você vai ver que o desconforto vai embora, que o peso da sua cruz diminui, viu? A ver o que falta para a gente ajudar o outro, né? Então a gente tem que vestir o espírito de gratidão, viu? Sempre faça isso. Ah, mas a minha dor é com o médico. Se não é dor de médico, vamos esforçar para dar a volta nisso com a força interior que a gente tem, viu? E se é do médico, vá no médico. Olha, vá no médico. Se é dor do médico, vá no médico. Mas a gente tem que respeitar a dor, no sentido de dizer, ela está presente. Não ignorá-la. Viu? Ai, vó, mas por que na minha vida vem com tanta dificuldade? Deus acredita no ser, boba. Que você é capaz, com a dificuldade da vida, em converter-se, né? Como que dizem, numa pessoa mais resistente, viu? É que bom, né? A gente sair mais forte da academia do que entrou. E a Terra, contando o tempo da encarnação, pode sim ser comparado como pro espírito é a musculação para o corpo. Ele sai fortalecido, mas quando está disposto a levantar o peso na altura que já consegue um pouquinho mais, viu? Por isso faça mais, às vezes é mais do que você acha que você pode, tentando se esforçar. Porque o que ocorre? Você se esforça, você cria músculo, você cria força extra.
que representa a luz para o seu espírito. E que bom, né? Você veio, encarnou, fez o treinamento direitinho e aí voltou forte para o mundo espiritual, né? Ai, que bom que é isso. Vamos ser isso, né? Vamos fazer assim que vai dar certo. Viu? Dá sim, dá certo sim. E como que dá, né? Daí Argum diz: vou buscar um atalho para ficar forte. Vou pegar um aparelho que treina no meu lugar. Daí você esquece que, ainda que ganhe o músculo que o aparelho te dá, não criou o hábito que condiciona. O que quer dizer isso? Que vai voltar tudo do jeito que era, cedo ou tarde. Por quê? Porque você estica o elástico, mas não transforma ele em corda. E aí ele volta bem para o mesmo lugar que estava. Pode escrever isso. É verdade. E daí você diz: ai, avancei, avancei. Quando você dá por conta, nem avançou nada. Voltou para o lugar que estava. Isso que você fez, olha. Então você preste atenção, fica assim, né? Como que dizem, com a orelha em pé, viu? Ai, vó, mas por que tanto que eu tenho que fazer e o outro não tem que fazer tanto? Olha, pode ter certeza que você não tá 24 horas com o outro para saber. A ver, ele faz fora da fotografia, viu? Algum faz para aparecer na foto, para aparecer na filmagem, né? Como que dizem. E outro faz por trás dos bastidores. Daí você diz, ah, esse não faz nada, tudo. Mas ele quer fazer muito mais, que faz muito mais que você. Viu? Então não deve a gente se comparar com o outro. Quer dizer, ele não faz nada, eu vou fazer menos. Porque pelo menos, muito para trás eu não tô. Eu e ele estamos no mesmo nível. Mas você não deve nivelar com gente que às vezes você olha assim e não tem resultado nenhum, né? Ou às vezes fica ansiosa porque o outro que você está olhando está trabalhando muito. Aí você diz, ai, não tenho tanta força de vontade, não vou alcançar resultado igual que ele alcança sim. Daí a avó repete, tá se comparando com o outro. Você tem que se comparar com aquilo que é o seu melhor e deixar que isso baste. Olha, ontem eu fiz tanto. Pronto. E hoje eu vou fazer tanto. E você se esforça, faz um pouquinho mais, tudo. Daí você vai melhorando todo dia um pouquinho, que é o que é necessário. Viu? Vai melhorando. Cada dia, pouquinho mais. Viu? Que hora que você menos dá conta, você fala, nossa, ai gente, olha. Fui. De pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. E olha a beleza que eu já tenho acumulado, né? Em termos de disciplina, esforço, que condiciona o caráter. Sem esses dois, se você alcança resultado, é passageiro. Porque o resultado não está para você deixar lindo tudo que é externo. O resultado verdadeiro é aquele que caracteriza
o seu interior por meio da depuração da sua consciência. Então diga sempre: vou me esforçar um pouquinho mais hoje. Vou reunir todos os meus recursos para poder avançar um passo a mais. E tenha esperança, né? Ai, tanta gente já conta uma história antes de contar uma história boa. Conta uma história ruim, que não dá força, nem fortaleza, nem predisposição para caminhar o passo ou os passos que necessita. Então, esperança cria em torno de você uma aura de luz, viu? É isso ancora luz no mundo. E essa luz é o que falta, viu, minha neta? Para muita gente, viu? Para muita gente, sim, encontrar o seu caminho. Olha que coisa boa é essa. Então, você olha para tudo à sua volta e diga: eu vou sim, vou para frente. Não vou ficar estagnada, me comparando com os outros, nem nada disso. Viu? Olha. Então vamos fazer assim, vamos sim, vamos lutar por cada dia melhores presentes, viu? E esses melhores presentes no agora em que a gente existe é resultante de paciência e resignação, sobretudo com aquilo que a gente não pode mudar, né? Você não pode mudar algo, faça as pazes com aquilo. Faça sim as pazes com aquilo que você não pode modificar, viu? E aí você vai ver que é esse peso que todo mundo diz: ah, a minha cruz pesa tanto, vó. Pesa o tanto que Deus acreditou que era o que você aguentava carregar, viu? A veia dor, a gente já começa, né? A fazer aquilo um peso maior do que é, quando só chegou no 15%. Aí você reclama muito. Do outro lado, os espíritos fecham a torneira do peso, né? E diz: tá bom, se você diz que você só consegue carregar 15, como que dizer? 15% do 100 que te compete, então você vai ganhar 15% do resultado, do progresso, da luz para o seu espírito. Vai. Só isso. Aí você diz, aí você sai do corpo de noite, quando dorme, né? Os laços entre o corpo e o espírito se afrouxam. Daí você pega de dizer: por que vocês não botaram mais peso na minha cruz, tudo? Por quê? Porque você sabe que quanto mais peso tem na sua cruz, e quanto mais se suporta, mais perto das esferas superiores você tem potencial de chegar durante uma vida. E, concomitantemente, mais perto de Jesus. Olha, você fica assim, pé da vida, quando do outro lado os espíritos contam para você. Você está carregando 15% do seu potencial. E a gente não deve temer carregar mais do que o peso que aguenta, porque isso os espíritos não abrem para você. Diz: nossa, abrir a torneira e encher o balde até muito mais do que eu aguento carregar. Que nada. Encheram só aquilo
que você dá conta. E na maioria das vezes, só enche 80%. Os outros 20% é para pessoa assim que é muito, bastante mesmo determinada. E a gente já foi assim em determinados momentos da nossa vida. Pode ser ainda, hoje, no agora, nesse presente. Esse pode e deve, né? Na cartilha do homem de bem, viu? Na cartilha do homem de bem, aquele que pode, deve, viu? Desse jeito. Ai, gostei, né? Trocar um pouco de ideia aqui com você hoje, viu? Gostei. Ah, eu que gostei. Então vá. Um abraço, daqui a pouco eu volto, viu? Foi só para passar uma palavra, tudo, né? Para o dia de hoje, viu? Daqui a pouco, você vai ver, daqui a pouco eu volto. E passo mais coisa linda assim pra gente estudar juntas, juntos, né? Na graça de Deus. Ô vó, Pode falar. a amiga tá fazendo uma pergunta aqui. Qual é a pergunta? Quer saber se a senhora pode falar, no caso, ela tinha uma loja, era uma moça, né? E aí uma senhora envolveu como que prometeu um monte de coisa, pediu favor para ela cuidar da filha, a filha ficava na loja. Daí do nada parou de vir cliente e começou a fechar a loja. Aparentemente, a mulher tem fama de, como dizer, não é macumbeira do mal, entendeu? É feiticeira, assim. E como tem, né? Então, bom. E aí, ela fechou, levou as coisas, a mulher falou, deixa as coisas aqui na minha casa. Daí ela disse que não tem problema, não é tanto assim, não é tanto dinheiro, mas ela fica sentida pelas coisas, né? De ferramentas espirituais, de umbanda que ela tinha e ficou lá na casa da mulher e disse que a mulher fez muito trabalho, o celular começou a estourar, enfim. As coisas começaram a dar para trás, agora que ela começou a encaminhar bem. Ela tá. Uma amiga dela tá dizendo, entra com processo, denúncia, faz boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Nossa, como que é a relação do ser humano, né? Então, que conselho a senhora dá? Eu falo, posso falar algo? Fala aqui perto, vó. Eu sempre esqueço, né? Daqui pra mim, pronto. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Aquilo que ficou pra trás, nunca incomodou você e nunca fez farta, não é agora que vai fazer, viu? Quanto mais você se envolve com a energia de gente que você sabe tá envolvido com aquilo que não deve, mais aquela energia se envolve com você, viu? Lembre de uma coisa. Que participação você teve para chegar nesse resultado? Isso não justifica os outros fazer maldade, mas não se preocupe. Aqui você faz, aqui você paga, viu? Ninguém que faz maldade para o outro passa, como que dizer, indemne. Sabe o que significa essa palavra? Indemne. Eu sei, vó. Você sabe mesmo. Mas olha, estude, sempre devemos estudar, viu? Olha que importante que é estudo. É como que se fosse assim, né? Ileso. Ninguém passa daquilo que planta
ileso, viu? Ileso ninguém escapa. Então Argum diz, faz maldade para ela, porque aí ela vai saber que não se deve fazer isso. Vai nada, ela vai ficar com raiva de você. Ai, vó, mas o que ela fez errado, o que eu estou fazendo é certo. Não importa. A pessoa que compactua com o mar não pensa direito. Parece que pensa dos avessos. Alguém faz um bem para ela, ela sente ódio. Você entende? Pode ser gente, a avó não fala desse caso que não se conectou com a energia dessa senhora. Mas a avó fala que pode ser caso, às vezes até de hipnose, né? De espíritos do baixo astral. Olha o problema. Daí você veja, desse jeito, não convém ficar lidando com nada dessa energia. Viu? Já aconteceu, não fez farta? Olha para a situação e diga, quanto do resultado que eu tenho hoje, da relação com essa senhora, eu dei corda para acontecer. Olha, escuta o que a avó está falando. Muitas das vezes, a gente dá 50% de corda para a coisa acontecer. Viu? Quando não se senta. E às vezes, se é mais, a gente atiça no outro, ou seja, desperta no outro aquela parte escura. E aí ela vai agir conforme aquilo que a gente despertou nela. Por isso que eu digo, sempre repito, quem bota treva no mundo, não digo que é o seu caso, de todos nós, né? Quando devia estar fazendo o que é correto e sabe ser correto fazer, não faz. Sabe que é ser correto pensar e não pensa. Sabe o que é ser correto. Dizer e fazer, como que eu disse. E não pensa, não diz, não faz, nada daquilo. Faz, mas é quando que é muito 40% do tempo do dia, né? Olha. E aí, como é que fica, minha neta? Me diga só. Bota treva no mundo. A treva que tem no mundo inspira as pessoas a sempre ser pior do que aquilo que elas poderiam ser. Inclusive a gente. É como que você está numa casa, você é de noite, apaga todas as luzes, começa a andar, tropeça, sofre um monte de coisa, dói, fica impaciente, e se alguém entra lá, acaba até saindo briga. E a pessoa nem era maldosa, nem era briguenta. Todos nós se cansamos em algum momento. Ninguém sabe. Ou os espinhos que devem ter entrado no pé dessa senhora, na mão, sobretudo no coração, né? E a avó não diz isso para justificar maldade, mas para justificar misericórdia, viu? Compaixão do outro. Por isso que a avó diz essas coisas. Para, como que dizem, né? Despertar no ser o espírito de compaixão a cada momento. Porque é olhando para a realidade da vida e decidindo o que sentir em relação àquilo que acontece com a gente, que vamos depositar luz no mundo. E você faz isso, é o suficiente. Viu? E o que eu faço para essa mulher? Oração. Fala para Deus, pede luz para o anjo da guarda dela, direcionar ela e ter força, né? Para chegar no coração dela. Que aí ela vai ver os erros que tomou por verdade, as verdades que tomou por erro. Porque se bloqueia os bens seus de voltar para si, é porque ela está achando certo fazer isso. Onde que é certo isso, meu Deus do céu? Não é certo. Mas se você deu, nem que seja,
um cisco de razão para ela fazer isso, ela pode transformar aquele cisco em montanha de razão. E dentro do entendimento dela, ela não está fazendo uma maldade. Como você não ia fazer maldade denunciando ela para a polícia. Por quê? Porque todo mundo acha que é certo o mal para o outro quando é justificável. Vó, eu não ia estar fazendo o mal. Olha, escuta o que a avó está falando. O que é correto e justo fazer, não precisa nem perguntar. Pega e faz. Dentro da civilidade, alguém que rouba tem que ser denunciado. Há maneiras de fazer tudo sem se envolver com a energia dos outros. Mas às vezes é melhor perder o anel do que os dedos, do que ficar mexendo com o vespeiro. Você já está encaminhada, não faz falta, né? Ai, vó, mas vai continuar roubando os outros. Não vai. Não é puxão de orelha que falta no mundo. Não é reclusão de gente que faz coisa errada que falta no mundo. É luz. Quer ser um cidadão correto? Planta luz no mundo, todos os dias. E vai ser muito melhor e salutar para ela, para o espírito dela, porque você vai fazer ela ficar com mais raiva. Ela pode até ir presa, mas um dia sai e vai te procurar. E o perdão vai ter que vir de alguma parte. Mas ela fez errado, tem que ser corrigida. O que ela fez de errado, dentro do que não deveria fazer, a vida vai criar circunstância para ela aprender que não é assim que você faz. E ela vai topar com um que é mais topetudo que ela. Que não tem ferramenta para superar esse outro. Porque você já percebeu? Gente boa que se envolve com gente que está treinada na maldade, sempre se dá pior, sai pior da relação. Pode brigar que aquele que está treinado para maldade sempre sai melhor. Porque não adianta, você não tem aquela destreza. Então age no seu elemento. Seu elemento é bondade, age na bondade. E outra coisa que eu queria dizer. Cuidado, às vezes, fazer um julgamento exagerado, viu? Porque alguém diz, me mandou macumba, mandou um trabalho para acabar com a minha vida. Às vezes mandou um trabalho só para você escorregar. Ai, vó, mas se escorrega ou bate a cabeça, tá bom, mas você não sabe. E até que sabe, aquele que sabe de verdade o que mandou, não faz alarde, que nem que dizer, é poderosa, porque quem disse que o outro teve capacidade de conjurar um trabalho capaz de matar você por em cima da determinação do dia da sua morte, quando você não tem envolvimento negativo de merecimento em cima, ainda por cima, tá dando poder exagerado para quem manda essas coisas. E não tem tanto poder assim. Não tem. E aí você olha para a situação, toda vez que você pensa nela, e lembra das coisas que ela fez, não deveria, pode ser que você gere sentimento de mágoa. Esse sentimento segue conectando você com ela. Olha a complexidade da vida. Muita gente diz, eu sou espiritista, sou espiritualista, não entende isso. Não adianta, algum vai, fala do espírito, faz entrega para espírito, pede proteção do espírito. Mas a lei da sintonia mesmo, o básico, não entende. E você vê que não entende porque não pratica. Que situação é essa? A lei da caridade diz, amai o próximo como a si mesmo.
Em todas as circunstâncias, não é só quando o outro faz coisa correta. Obrigada, netinho. Aí, vó, passar um pouco de álcool. A senhora que pediu, eu tô passando. Ai, obrigada, gente, agradeço. Ele veio. Bota aqui na outra mão também. Venha aqui nessa. Pronto. Pode voltar lá. Já. É que eu vou guardar isso aqui. Não tem problema. Pronto. Ai, que é importante, né? Comprei ovo, tava ajeitando os ovos, tudo. Daí eu pedi a ele, né? Daí agora eu fiz o gesto para ele passar, né? Enquanto que eu falo. Porque às vezes eu passo a mão no rosto, tudo. Você se mantenha sempre, né? Higienizada, higienizado. No sentido espiritual também, viu? Que você pega, como que dizem? De se sujar quando se envolve com aquilo que não soma nada. Quanta gente se enganou achando que tratar o outro mar é uma maneira de corrigir ele. Não é, essa sociedade está enganada. Esse não é o jeito, é tratando ele bem, é dando instrução, é amando. Se não aguenta mais ele, ama a si próprio então. Quem ama a si próprio não vai querer criar um karma para si. Por quê? Porque você não sabe o peso que você deve corrigir os outros. Se você corrige mais do que o peso devido, aquele peso extra veio da sua vontade. Olha o problema. Foi. Veio da sua vontade e determinação de fazer o quê? Que tem gente que tem mesmo, né? O gostinho. Ai, que tem. Tem. Tanta gente ainda por cima tem o gostinho de ver os outros perder. De ver os outros cair. Sobretudo quem ele diz merecer. Né? Quanta gente, se pudesse pegar um bandido que roubou o celular do outro. Esses dias mesmo no Twitter tinha um falando. A mulher tinha um carro, veio 3 assim com revólver, atirou para cima dela, não matou ela. Pegou o carro, não conseguiu nem fazer o carro funcionar, e ela ainda estava falando. Esse carro não funciona assim de qualquer jeito. Sai. Pegou, andou meio quarteirão, deixou. Aí foram indo, roubaram o outro lá na frente. Aquele carro eles pegaram, foram embora. E o moço do Twitter disse, que vontade de ver morto esses 3. Você acha que ele está cooperando? Não está. Está ajudando a erradicar esse tipo de atitude por parte de pessoa que tropeça porque tem escuridão? Não está. Não adianta dizer. Quem com ferro fere será ferido somente na lei de Deus. O ser humano não tem essa ciência para dizer até aqui você pagou o merecido. Na forma da lei, na forma da prisão, né? A gente tenta encontrar um sistema inspirado pelos espíritos superiores, mas sempre manchamos nossas decisões mais acertadas com as paixões humanas. Leva para casa o excesso que você colocou no julgamento alheio, como plantação indevida. Depois vai colher. Vai. Espera que eu vou ver se eu vou espirrar um pouco. Tá tudo bem, vó? Ai, tá. Espirrei aqui um pouco. Né? Acho que entrou pólen, né? Da janela. Não sei, vou fechar ela. Ou deixo aberta. Deixo aberta porque tá calor. Olha.
Pondere sempre. Quem fez o erro está plantando, vai colher. É a lei de Deus, não adianta. Ai, mas nunca aconteceu nada de mal para ela. Nessa vida, ainda não. Calma, a história não terminou. Ela ainda tem muito o que viver, o que colher. E a vida não termina numa encarnação, viu? Que coisa é essa, né? Que coisa é essa? Então esteja ciente a todo tempo. Quanto mais ligado você fica na energia de quem você mesmo diz que ainda não conquistou a si mesma para o bem e para a paz, mais você fica conectada com aquilo, ligada naquilo. E aí, como que você faz para seguir adiante com gente que você diz que está praticando aquilo que inspira, aquilo que apazigua os corações, viu? Não vai. Então você tem que se desligar daquilo com o qual você não tem afinidade, sendo diferente, dando o benefício da dúvida, ainda que nunca se justifique uma maldade e nunca se incentiva, muito menos. Mas incentivar não é perdoar. Perdoar sim é corrigir, porque você bota a luz no mundo e a pessoa por si só vai ver. Ai, olha, isso que eu estava pensando não é certo, correto pensar, viu? Não sei por que eu estava assim com os olhos tapados. Aí você vai dizer, eu sei, porque tem treva no mundo. Eu mesmo que eu estou com relação com você, podendo acender um fósforo que seja, para você ter uma ideia boa, eu julgo você de a super poderosa, de mandar as coisas até no ponto de conseguir matar alguém. Com feitiçaria, viu? Não dê tanto poder para as pessoas, nem que tenha. O verbo tem poder. Você diz, ela tem essa força. Se não tinha, agora adquiriu. Ao menos contra você. Se você diz, não sabe o que está fazendo, está se envolvendo com o espírito que não deve, merece oração, é digna de misericórdia, é digna de compreensão, é digna de bons exemplos. Da nossa parte, sim, viu? Que é importante isso. Então seja tudo o que os outros não é, que você diz deveria ser, seja você. Corrija os erros que fizeram contra a gente, mandando luz para a pessoa, ela mesma vai se dar conta, fiz errado. Amanhã mesmo ela volta e diz, isso aqui é tudo seu, não quero na minha casa, porque pesaria nas minhas costas, como uma dívida adquirida, de um equívoco que eu fiz por ganância, por ambição. Viu? E aí você veja, resolveu melhor ainda. Desligue-se de todos e de tudo o que você acha que faz maldade, que é a maldade. Tudo que é maldade, deixa lá crescendo para lá. Você vai trabalhar para crescer luz no mundo, para aumentar a quantidade de luz no mundo. Aí eles ficam plantando e crescendo maldade, e eles mesmos vão talhar elas, vão cortar elas assim, até parar de dar água para elas crescer tudo. Porque vão dizer, eu que fico plantando essas ervas daninhas, no meio cresce bicho, e tudo me pica, me machuca. Eu que estou perdendo mais de plantar maldade no mundo. Você planta bondade, e a semente da bondade o vento leva, aonde tem terreno fértil, viu? E esse terreno fértil
pode ser, como que dizem, trabalhado por nossa bondade, gentileza e misericórdia. Viu? Que palavras é essa? Que não pode ficar só nos livros lindos, como o Evangelho. Na boca de espírito, de luz, como esses que se manifestam na Umbanda, né? A Umbanda verdadeira, né? Porque muitos dizem, sou umbandista, sou candomblecista, sou espiritista. Na palavra, né? Às vezes até no ritual é verdadeiramente. Mas na compreensão do que é a realidade da vida, deixa muito a desejar. Viu? Porque se você desse conta que eu já tenho conhecimento e não está aplicando, ia começar a olhar para a realidade dizendo: o melhor que eu tenho a fazer é compreender que participação eu tive no resultado negativo que eu obtive e fazer uma meia-culpa aí, né? Meia-culpa. Vamos fazer meia-culpa. Ah, então justifica a maldade do outro? Você não tem nada que se ocupar com a maldade do outro. E nem é juíza, você não é juíza. E nem o Senhor é juiz. Juiz é Jesus, é Deus. Os encarnados, Senhor ou Senhora, nenhum de nós é juiz. Viu? Então você justifica, você não justifica. Você não tem que estar olhando para isso. Isso entregue na mão de Deus. Que se você entrega na mão de Deus ou não entrega, a lei de Deus já está funcionando. O problema é que se você não entrega na mão de Deus, você vai pesar na mão com o outro. Aí Deus pode usar você como ferramenta de provação para o outro, aprender que não é assim que você faz. Só que o problema é que você não vai parar onde Deus diz a aprovação já deu, é por aqui, basta. Você vai causar mais provação, vai sair da linha e vai criar um karma para você. Está plantando treva. Deixa que Deus sabe quem melhor para corrigir quem faz o errado. Quem trabalha para a lei, como polícia, advogado, acusador, todos esses faz acusação de ofício. Mas a gente não tem nada disso. A maior acusação que deve ser feita é: quanto que eu participei disso? Ai, vó, eu não participei nada. Como pode ter acontecido isso comigo? Olha, é muito difícil alguém que não participou, viu? A gente ou não percebeu quando a coisa estava crescendo, já tinha inteligência para isso, e quis ver bondade no outro, o que é certo. Mas ao mesmo tempo, tem muitos sinais. Se afasta, corrija. Não dê corda para essa situação. E a gente foi ignorando, por conveniência. Alguma coisa muito, quase impossível. Que em tudo que acontece para a gente, não tenha lastro em ações e atitudes nossa mesma, durante o processo. Mas vamos dizer que a gente foi perfeito, que é quase impossível. Que não participamos em nada no resultado negativo que a gente obteve. Olhe para as vidas passadas. Alguma coisa você fez para alguém que agora voltou para você. Então nunca é tarde para recomeçar no amor próprio, no caminho que leva a Jesus Cristo. Maldade não é luva que se veste, não é roupa que se veste, não é sapato que se veste. Quem assim o faz, acredita estar levando vantagem. A estes, oremos. Viu? Oremos. Ah, mas eu vou fazer uma oração hoje e pronto. Não. Orar é praticar o que você acha certo. Não é o que o outro acha certo, nem a religião do outro, nem mesmo a sua religião.
Mas o que você já determinou para si mesmo. Isso é certo fazer, isso é errado não faz. O errado você não faz. Faz o certo. Viu? Que você vai ver que toda a força que os outros têm não pega. Outro dia existe, né, a ideia de que disseram para o meu neto: os seus guias deixaram um obsessor ficar 6 meses na sua cola. Ele jogava uma energia, não grudava. Porque precisava da sua mágoa, da sua incompreensão, da sua tristeza, para aquilo pegar, como que dizer, né? Pegar e agarrar no ser. Ele ficou, daí depois de 6 meses, o obsessor disse: ai, não, mas não tem nada que gruda nesse rapaz. Por quê? Porque aquele que se esforça para viver no presente, por exemplo, ali está o meu neto ali estudando. Está estudando, não está? Tô, vó. Pronto. Está ocupado. Não está pensando nem no passado, nem no presente. Quando ele sai, ele está ocupado de andar, de ir no mercado. Quando volta do mercado, está ocupado de fazer almoço, limpar a casa, cuidar do gato. Quando alguém fala com ele, e que fala uma maldade para ele, que nem um homem que roubou a geladeira dele: ah, vou consertar. Levou a geladeira, não voltou mais. Nesse momento, ele vai dizer: lamentável. Por quê? Porque o moço mesmo plantou que não deveria. E vai colher. Vai. Então, nessa situação, você veja, ele diz: já é o próprio peso, não vale eu tacar mais pedra, que daí eu deixo de ocupar com as sementes que me cabem plantar no mundo, sementes de luz. E ele aprendeu isso, né, com o Roberto, com o Dr. Frites, né, que sempre estão dizendo: aqueles de nós que mais dívida tem, mais deve estar ocupado com a boa semeadura, viu? Então se ocupe você também com isso. Já está se ocupando? Siga se ocupando. Pensou em fazer maldade para outro? Esquece isso. Ah, mas merece. Deus sabe o que cada um merece, pode ter certeza. Ninguém vai passar, como que disse, indemne, incólume, como que diz, né? Que aquilo não vai voltar na forma de colheita, viu? Então mande luz para os outros, viu? Mande luz sempre, viu? Mande luz. Ai, mas cortou o dedo. Ai, pronto. Bota band-aid, bota como que metiolate, band-aid, ou vai no médico, se aprofunda da ponto. E a vida que segue, né? Segue com a sua vida. Nunca pense em revidar uma maldade. Se você sente no seu coração que deve ir na polícia fazer um boletim, pode ser que o seu próprio guia esteja inspirando, que é a aprovação do outro. Mas nunca faça nada para ninguém perder. Faça porque que aquilo é correto fazer. Mas nunca faça com a ideia dos outros perder. Dos outros aprender. Ah, agora vai aprender. Porque quem ensina é a vida. E os mecanismos de ensinamento da vida foram programados por Deus. Ele que vai dizer: essa merece esse tanto. Eu juro para você. Nenhum centavo, nenhum milímetro, nenhum segundo, nenhum porcento
vai pagar menos do que deve ou mais do que deve. A gente já não tem essa condição. Então, você dá para perdoar? Você já não foi uma perda tão grande que seu coração continuou amando Deus, amando Jesus e se amando, a perda não foi tão grande. Se você ainda tem força para levantar, continuar a andar, a perda não foi tão grande. Se você tem essa luz na cabeça de ter misericórdia do outro, compaixão, olha minha neta, às vezes nem perda teve. Teve ganho porque chegou uma aprovação e você conseguiu amar o próximo como a si mesmo, perdoar, relevar. Viu? Então sempre pondere dessa forma cada situação que acontece. Dá para eu perdoar? E você vai ver que com Jesus sempre dá. Daí a outra pergunta: o que eu faço para essa pessoa? O que é da lei perante a sociedade, o que é correto. Mas só depois de haver perdoado. Aí, o que você vai fazer ou não vai fazer? A intuição vai orientar você, conforme a aprovação que o outro precisa passar. Mas, seguir o coração em todas as circunstâncias. Viu? E se dá para deixar o outro aprender com a vida, enquanto você se ocupa com o quintal, de plantação de sementes de luz, se dá para ir por aí, vai por aí, né? Vai por aí. Quem criou uma empresa, cria duas. Quem criou duas, cria quatro. Pode vir quem seja fechar, amanhã você abre outra. Eles mesmo, com o próprio veneno, vão morrendo devagarinho. E com a luz que você insistiu em ficar plantando e colocando no mundo, que o vento pegou e levou, essa luz vai modificar toda a terra no tempo de Deus, né? Enquanto isso, a gente tem que ter, sim, paciência e resignação. Porque tem parte na treva. A gente tem parte na treva que existe no mundo. Porque a gente reverberou essa treva. Quando sentiu contrariedade, no dia de ontem, no dia de hoje, em cada presente, indevidamente, quando já tinha a condição de amar, de perdoar, de relevar, de ter resignação, tolerância, humildade, e não teve nada disso. Nem que seja por um minuto, por um dia, por um mês, por um segundo, botou treva no mundo. Então, foi plantação. Aí o outro tropeça, vai tropeçar em quem? Em quem botou treva no mundo. É complexo. Nunca tem espaço para julgar os outros, para querer corrigir os outros. Quando na gente não falta razões para focar, né? Tempo integral na reforma íntima, viu? Na reforma íntima. Que esplendoroso isso, né? Imagine quem que ia atrás de comprar arma sabendo que a maior arma é o amor ao próximo, que deposita a luz no mundo, porque atira no coração da inconsistência alheia. E eles mesmos vão dizer: o que eu estou pensando nem sentido tem. Quanto mais sentir ou fazer qualquer coisa relacionada com esse pensamento. E resolveu muito mais que 10 armas. Viu? Que coisa, né? Que situação. Vamos, eu acho certo ter arma. Segue o seu coração. Enquanto se achar, tenha arma. Mais tarde ou mais cedo, as sementes de luz vão ser levadas, que os outros estão plantando, para o seu quintal. Aí você vai deixar de achar certo, aí você vai abrir mão disso. Enquanto você acha certo, faz. Mas quem planta, sempre colhe. Então, quanto antes você ir atrás de estudar, de compreender
O que é realmente certo, porque o que é certo é bom para o espírito que é imortal, né? E o que é certo está no Evangelho de Jesus. E não adianta dizer que, né, em alguma parte do Antigo Testamento está dizendo que aquele que não protege a sua família é pior, nem que seja com a morte do outro, é pior que lixo. Não adianta você dizer isso. Proteger a família é botar luz no mundo. E família não é aquelas 4 pessoas que cresceu com você dentro de casa. Família é todos que são filhos igualmente que você, de Deus, habitantes do planeta Terra e dos outros planetas. Isso que é família. Então proteger a família é botar luz no mundo, porque você protege até os outros, que está fazendo mal a si próprio, plantando tudo o que não deveria. E que depois vai voltar para ele mesmo na forma de provação, colheita. Então a gente interpreta as escrituras de maneira que acha ser conveniente. E o apóstolo Paulo mesmo disse, tudo eu posso, olha, mas nem tudo me convém, viu? Tudo você pode, mas quanto disso te convém? Pouca coisa. Pouca coisa. A única coisa que convém para a gente é reunir luz pro Espírito e ancorar luz na terra. Porque você morre, amanhã você morre, tudo fica para trás. As brigas não adiantou nada. O que fez se acumular mais bem? Antes houvesse se preocupado de acumular mais riqueza espiritual, bens imorredouros, com a prática da caridade. Perdoe uma ofensa, 2, perdoe 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, cada ofensa. E você vai ver que nem que as pessoas roubem tudo o que você tem, você sai melhor do que elas. Ah, sai. Sai, porque aquele que anda de mão dada com Jesus, perdoa, releva, não fica para baixo, não fica mal, tem força para recomeçar. E ainda que chegue o seu momento de desencarnar, morre bem, morre mais rico, ou mais rica que se tivesse ficado, com resultado positivo de qualquer coisa, mais em cima, ou em detrimento do melhor do outro, às custas, né? Do melhor que o outro podia estar vivendo. E o outro vive melhor quando você perdoa ele. Ah, eu vou fazer o que é correto. Faça, mas perdoe primeiro. Viu? Perdoe primeiro. Porque senão você vai pesar na mão. E o que vai ser feito é aquilo que está no destino, que foi determinado por Deus. Mas o que você sente, isso você tem livre-arbítrio. E não adianta nada você fazer o correto odiando o outro. Foi bom para a sociedade, foi. Parece que foi, né? Está dizendo o meu guia. Porque foi pior para a sociedade o que você fez. Enquanto que você faz alguma coisa botando treva no mundo, você só trocou 6 por meia dúzia. Correu em cima de uma esteira. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Corrigiu um, tapou os olhos de outros 4. Aí, né? Bate no peito, até firma, sobe no TikTok, no Instagram, tudo. Como agiu corretamente, ensinando os outros a agir corretamente. Mas é uma ação que por fora é bela viola. E a avó não diz que é errado, contanto que por dentro não seja pão bolorento. Viu? Corrija sim, mas com amor. Corrija sempre, com tolerância, com dignidade. Lembrando que o outro é família, não é sua mãe que é família. Seu pai, seus irmãos, os primos, as tias, os avós.
Esses são família próxima. Mas família, todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é família. Trate o outro como se trata aquele ente querido, aquele familiar seu que você mais ama. É assim que Jesus ensina. Viu? Então faça isso. Que você vai ver como que a sua vida decola. Ninguém pode cortar as asas de um anjo. Porque elas estão além do alcance da fisicalidade, onde só o amor existe. Escreve essa frase, minha neta. E que, olha, só essa frase já valeu o nosso encontro, né? Só essa frase. E que bom, né? A avó vai passando assim para todos, né? Os lembretes da alma. Gente, eu sou, como que dizem, católica, apostólica, romana, mas espiritista por ofício, né? Como que dizem. Todas as religiões, né? Que têm a centelha divina, são representadas na prática da caridade, viu? Então, digo por ofício porque vejo e ouço os espíritos. Então não é mais do que obrigação, né? De passar adiante isso que eles vão me soprando aqui, né? Então, falho. Esses são os falhos, sim. Faço menção de dizer. São os lembretes da alma. Viu? E passo adiante, né? Como que dizem? Na forma de fazer o mínimo da minha obrigação, né? Quanto que pouca gente se incomoda de, pelo menos, fazer aquilo que faz o mínimo da obrigação da pessoa, né? É o mínimo, né? Se você é espiritualista, qual que é o mínimo da sua obrigação? Agir de acordo com aquilo que você sabe. A vida continua, quem planta colhe. Existe a lei da ação e reação, ninguém tem que ser juiz de nada, a não ser das próprias ações. E nem é para sentir mal, se sentir culpado depois de ter feito, mas é para se perdoar instantaneamente, de forma responsável. Porque tem gente que se perdoa, mas não se corrige. E daí não foi se perdoar, foi agir com indiferença a respeito daquilo que fez. Acreditou que ia ter consciência tranquila e não. Não teve. Não vai ter. Por quê? Fez e não se perdoou. Se perdoar é estudar onde que errou e fazer o compromisso de não repetir aquilo. Viu? Ai, que coisa boa essa, né? Que bom conversar assim, né? Que a gente tem, sim, muito que conversar ainda. Então fique perto da avó, né? Sempre que vocês podem. Escute esse ou algum outro que você diz, hoje eu vou escutar o número TAR. Vou deixar tocando. Daí alguma coisa, né? Que é para mim, vai chegar. E quanto presente não tem, né? Que são sementes de luz, sim, né? Que a avó foi plantando e que vai chegar pelo vento, né? O vento, que a avó diz, são as leis de Deus, né? Por exemplo, você cria afinidade e mérito para a solução de um problema, a semente de luz é levada pelo vento no quintal dos seus ouvidos, no quintal do seu coração. E você abre o horizonte para aquela nova realidade, escutando um áudio da avó, por exemplo. Que capaz não é esse hoje, mas amanhã você diz, não vou esperar domingo, já vou de novo. Lá que ficou tudo gravado, deixa eu escolher um número. Aí você escuta. Lá tem uma semente. E você está com o terreno fértil, vai prosperar. Viu?
E é com isso que a gente deve se ocupar, viu? Planta a luz no mundo. Sei a diferença, que você vai ver. Como que as coisas tomam um rumo. Que você diz, meu neto? Muito bom, vó. Gostei. Pronto. Digo eu também, muito bom. Aos espíritos, né, que estiverem inspirando a avó de falar uma coisa ou outra, né? Que fosse digno, né? Do tempo que você dedica a esse estudo com a avó, né? E não esquece, cada boa ação que você pratica é luz que se acende em torno dos seus próprios passos. Quem disse essa frase, está dizendo ao meu guia espiritual, foi o Chico Xavier, viu? Cada boa ação que você pratica é luz que se acende em torno dos seus próprios passos, viu? Sempre. Então pratique sempre a boa ação, viu? Faça o que tiver que ser feito. Mas sempre, porém, buscando, primeiro, perdoar a si próprio e aos outros. Amar a si próprio e aos outros. E capaz chega numa altura que de tanto pensar em Jesus, você vai se dissuadir de fazer o que não soma nada, né? Nem para você e nem para ninguém. É capaz que você seja instrumento de aprovação do outro. Porque disse na Bíblia, está lembrando uma vez mais o meu guia, é preciso que venha o escândalo, ou seja, a aprovação tem que existir. Porque é um planeta de prova e expiação. Pelo menos até 2057. Né? É preciso que venha a aprovação. Mas ai daquele por meio de quem a aprovação vier. Por quê? Porque o ser humano ainda é muito apegado às suas paixões. E se ele dá início a uma aprovação e não deixar que a vida faça conforme já vai fazer, e significa que ela vai colocar sentimento negativo naquilo que está fazendo, então passou por ela aquela provação. Então o escândalo chegou, mas chegou por meio dela, porque levou sentimento negativo que ela gerou, que ela criou ali. Olha o problema. Olha o problema. Viu? Então ai daquele, porque está plantando que nem a avó ensinou. E depois vai colher. Vai. Acha que não. Ai, olha, ele fez maldade, agora eu vou fazer 2 vezes mais maldade para ele. Ou vou fazer maldade igualzinho ele fez para mim. Olha, você capaz vai fazer menos. Daí não adiantou fazer. Você capaz vai fazer mais. Aí piorou ainda a situação. Deixa que Deus corrige. Não vá se meter com nada. A menos que seja correto fazer. E depois de haver amado e perdoado cada ação 70 vezes, 7 vezes. Por quê? O que corrige o mundo não é a quantidade de puxão de orelha. É o quanto cada um se dedica a ser a diferença, plantando luz no mundo. Viu? Na graça de Deus, né? Ai, sempre, viu? Na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, né? Ai, para sempre seja louvado, viu? Na forma em que a gente se esforça, né? Para plantar luz no mundo, precisa, viu? Olha, não fique indiferente com a sua capacidade de plantar e, portanto, semear luz no mundo, para que o vento da bem-aventurança leve
aonde precisa desabrochar o amor, a compaixão, a paz de espírito, a tolerância e a humildade. Viu? Na graça de Deus. Tudo, né? Ai, tudo. Tudo na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Na graça de Deus. Toma, netinho. Daqui, vó. E aí? Como é que foi responder? Eu gostei, viu? Nossa, que bonito, né? A gente ter essa bênção de Deus, né? Vó. É muito bom. Ai, que misericordioso, né? Que é Deus. Com certeza. Pra gente, né? Claro, vó. Com certeza. Como que as pessoas, né? Às vezes ficam pendentes, né? Do maldade dos outros, tudo. Vó, mas também tem a parte, né? Que elas são direcionadas a, como a senhora falou aí, se dissuadir, né? De continuar num caminho que é contraproducente, né? Que palavras, né? Queria eu ter essas palavras assim, né? Mas tá bom. Tudo eu aceito, né? O que eu sou, o que eu não sou. Mas gosto de dizer para eu poder, né? Trabalhar e me melhorar. Gosto de apreciar, né? E vó, falta muito, né? Para todos nós, na graça de Deus. Eu também quero me melhorar muito. E sei que falta. Mas vou conseguir. Vamos. Ô vó, a senhora não terminou aqui a gravação. Não terminei? Passa aqui pra mim. Pronto. Esqueci de apertar. Pronto, aperto aqui e manda.